Ícones do gangsta rap, o único grupo de rap que trabalhou com lendas como Eazy-E, Tupac e Notorious Big, o Bone Thugs é formado por 5 rappers que entraram para a história do hip hop por sua originalidade. Numa época que a maioria dos rappers gostavam mais de mandar rimas de forma dura, eles chegaram velozes e criando melodias com raps em perfeita harmonia entre os 5. A característica marcante de fazer rap acelerado do grupo com letras gangstas fez com que eles também fossem creditados como um dos que popularizou o estilo do chopper rap. O sucesso desse grupo nos anos 90 quebrou as fronteiras do seu país e atravessou o globo. Muito amados no nosso país, eles não só vieram aqui várias vezes fazer shows, como também são um dos poucos rappers americanos que fizeram feat com lendas do nosso rap nacional. Alguém aí já superou o feat do Bone com o RZO em 2016? Então hoje nós vamos contar para vocês a história de um dos maiores e lendários grupos da história do hip hop. Mas antes, precisamos do fortalecimento de vocês, deixando o like no vídeo e se inscrevendo em nosso canal. Vocês fazem com que nosso trampo chegue para mais pessoas e nos ajudam a produzir mais conteúdos. Ativando o sino vocês vão ser avisados sempre que a gente postar novos vídeos também, então não esqueçam de ativar. Lembrando que por questões de direitos autorais não podemos tocar as músicas citadas e o foco desse vídeo é a história deles como um grupo. Depois, se vocês quiserem, nós podemos fazer vídeos sobre a história solo de cada membro. A história do Bone Thugs começa em Cleveland, Ohio, com os irmãos Stanley e Steve, que são o Flash e o Layzie Bone, e o primo deles, o Wish, e o meu irmão do Wish, que é o Bizzy Bone. Os 4 ainda da infância conheceram e fizeram amizade com o Crazy e rapidamente os 5 viraram um grupo de amigos. O Rodney Davis, que é o irmão do Crazy, disse em um documentário que mesmo antes da fama e do rap eles faziam tudo juntos e quando se envolviam no crime eram os 5 juntos roubando, vendendo ou fazendo seus corres. A área de Cleveland que eles cresceram era bem pobre e violenta e o grupo acabou se envolvendo com um crime muito cedo. A semente para a harmonia musical deles foi plantada justamente nessas noites frias do inverno de Cleveland, quando os 5 estavam na rua fazendo seus corres e tacavam fogo numa pilha de lixo para se esquentarem e ficavam ao redor dela cantando. De acordo com o Crazy, a ideia de um grupo de rap começou a surgir quando, ao invés de cantar na fogueira, eles passaram a competir entre eles quem conseguia colocar mais palavras num verso. Daí eles começaram a batalhar contra os aspirantes a rappers em Cleveland, chamando seu grupo de Ben and Boys, mais ou menos em 1991. Eles conseguiram uma grana para gravarem o primeiro álbum do grupo com a ajuda de um dono de loja de discos local, que foi mentor do Layzie Bone, mas antes eles decidiram mudar o nome do grupo de Band Aid Boys para Bone Enterprise. Nos anos 90, quando eles ficaram famosos, muita gente achava que o Bone do nome deles era Bloods Only Not Else, que pode ser de sangue apenas, nada mais, ou Bloods apenas, ninguém mais, o que poderia fazer com que eles fossem ligados aos Bloods. Teve gente que achava que era Bloods of the Northeast, que seria Bloods do Nordeste americano. Porém, no encarte desse primeiro álbum do grupo, o Faces of Death, aparece que o Bone significa batendo nos negros todos os dias. Faces of Death acabou flopando e como tantos aspirantes a rappers, eles ligavam para executivos de gravadoras na esperança de encontrar alguém que desse uma chance para eles. Em entrevistas, eles falaram sobre a cena de Cleveland na época era muito limitada e ninguém dava muita bola para os rappers de lá, então eles decidiram sair e tentar a sorte em Los Angeles. Eles compraram passagens de ônibus para Los Angeles, passaram 3 dias na estrada e ligavam todos os dias para o escritório da gravadora do Eazy-E para tentar convencer ele a assinar com o grupo. Esse interesse não era só pelo grupo ser fã do rapper, mas na época o Eazy era dono de uma das maiores gravadoras do hip hop. Apesar de ele ter perdido o Dr. Dre e não ter mais o NWA, ele ainda era alguém influente na cena e que poderia muito bem dar uma carreira para o grupo e em troca ter outro carro-chefe para sua gravadora. De acordo com os próprios membros do Bone, quando o Eazy-E finalmente deu uma moral pra eles, ele ouviu uma rima do Crazy Bone por telefone e ficou impressionado. Eazy falou pros caras aparecerem num show que ele faria em Cleveland e depois do show, Eazy-E só ouviu uma rima do Layzie Bone e já viu o futuro do grupo. E depois da apresentação no show, o rapper de Compton fechou com os caras e já levou eles para trabalharem com o DJ Unique. Eazy também foi quem colocou o Thug and Harmony no nome deles, por eles fazerem rap e cantarem em harmonia. O Bone passou meses trabalhando num EP chamado Creeping On Out Come Up,
que foi lançado em junho de 1994 e teve um tremendo sucesso, passando 70 semanas no topo 200 da Billboard e se tornando um dos EPs mais vendidos de todos os tempos, tendo mais de 4 milhões de vendas só nos Estados Unidos. E tudo isso foi graças aos singles For the Love Money e principalmente Thuggish Ruggish Bone. Thuggish Ruggish Bone foi lançada antes do álbum e foi muito bem recebida. Ela entrou nas paradas musicais dos Estados Unidos e chamou a atenção da cena para esses rappers que faziam letras agressivas e velozes enquanto cantavam em harmonia no som. Esses singles e o EP deram um hype pro grupo e fez com que o grupo ficasse ansioso por um novo álbum deles. Em 1995, eles lançaram We 1899 Eternal, que chegou no top das paradas e vendeu mais de 330 mil cópias só na primeira semana. Hoje em dia, o disco é um dos mais vendidos do rap. O álbum foi lançado só 4 meses depois da morte do mentor do grupo, Eazy-E, que também foi o produtor executivo do projeto. Ele é homenageado a todo momento no álbum. A popularidade do quinteto pode ser atribuída à sua atraente mistura de harmonias vocais e raps de rua fortes, como apresentados nos singles de enorme sucesso First of the Month e The Crossroads. Muito do estilo suave de harmonia R&B de Stevie Wonder foi brilhantemente misturado com as batidas hardcore de DJ Unique, e mesmo que o gangsta rap tenha se tornado saturado naquela época, a força de faixas como Bud Smokers Only e East 1999 conseguia fazer isso ficar em segundo plano. Em 1996, graças a esse sucesso estrondoso do grupo, eles abriram a própria gravadora Motugs Records e começaram a descobrir e lançar outros artistas de Cleveland, como Motugs, que é um coletivo que junta os caras do Bonnie com muita gente de lá, como Thug Queen, King Dog e Cass. No mesmo ano, Flashing Bone se tornou o primeiro rapper do grupo a lançar um álbum solo que foi sob o selo da Motugs. E embora eles tivessem a própria gravadora nesse ponto, eles ainda continuaram no selo da gravadora do Eazy-E, lançando principalmente os álbuns do grupo. Após a morte do Eazy, a Ruthless ficou sendo comandada pela viúva de Eazy-E, Tamika Wright. Em 1997, eles lançaram o terceiro álbum, The Art of War, que teve um baita sucesso, sendo muito lembrado pelo seu hit Look Into My Eyes, e por ter um dos últimos feats com Tupac na faixa Thug Love. Foi na época desse álbum que começou a haver conflitos do Bizzy Bonnie com a Ruthless. Ele e a Tamika Wright não concordavam com o rumo que o grupo deveria seguir. Então, além de ter aparecido pouco no álbum e não ter dado as caras em nenhum dos clipes, ele começou a ficar cada vez mais ausente em shows e eventos que o grupo ia. Quem também se afastou do grupo pelo mesmo motivo nesse período foi o Flashing Bone, que nem aparece no The Art of War. Em 1999, o Krayzie Bone saiu da Motugs e formou sua própria gravadora, Thug Line Records, o que aumentou os rumores de que o grupo iria chegar ao seu fim. Mas eles desmentiram isso, lançando o quarto álbum do grupo, Bitch and Hate Resurrection, no ano seguinte. O disco foi bem recebido, apesar de não ter sido bem divulgado. Depois do lançamento desse álbum, eles retomaram as suas carreiras solos, menos o Flashing Bone, porque em setembro de 2000, ele foi condenado a 11 anos de prisão por ameaçar um amigo com uma AK-47. Ele passou quase 9 anos preso. Depois do quarto álbum, eles lançaram coletâneas e álbuns de estúdios que foram bem recebidos, mas nenhum chegou a ter aquele sucesso como os clássicos dos anos 90. Em 2002, eles só lançaram mais um álbum na Ruthless, que foi o quinto álbum do grupo, chamado Thug World Order. Depois desse álbum, Bizzy Bone foi expulso do grupo por não estar se dedicando ao grupo como os demais. De acordo com Krayzie Bone em entrevista à Billboard na época, o Bizzy Bone não aceitava que o grupo queria fazer e certa vez chegou bêbado no palco e desmaiou no meio de um show. Então, por causa desse comportamento, os três decidiram expulsá-lo. Eles passaram 4 anos sem lançar um disco depois disso. O grupo só voltou em 2006 com o sexto álbum Thug Stories na gravadora Coach Records, mas não era mais aquele Bunny Thugs de 5 membros, era um trio com Krayzie Bone, Layzie Bone e o Wishbone. Em 2007 eles lançaram o sétimo álbum do grupo, o Strange Loyalty, que teve um sucesso nas paradas, muito por causa do hit I Try com Akon e o som Lil Love com Bow Wow e Mariah Carey. Mas o álbum, além de não ter o Flash por estar preso, também não tinha o Bizzy Bone. No mesmo ano eles lançaram um filme semi-biográfico chamado A Triad, com os próprios Krayzie Bone, Layzie Bone e Wishbone.
Em 2010, finalmente eles resolveram todas as brigas e o Flesh and Bone estava fora da prisão, então o Bone voltou com o seu 8º álbum na sua formação completa. Infelizmente, esse álbum foi um fracasso comercial, vendendo só 250 mil cópias. Em 2013, eles lançaram um álbum em homenagem ao clássico Art of War, mas o disco também teve um sucesso baixo e, de novo, era um trio, formado por Busy, Lazy e Flesh and Bone. O Crazy e o Wish se desentenderam com o grupo. 4 anos depois, eles lançaram o último álbum do grupo, que foi lançado até hoje, o New Waves, que nem foi considerado como sendo do grupo, porque só tem o Crazy e o Busy sob o nome de Bone Thugs, sem o Harmony. O álbum também não se saiu bem nas paradas e nem na crítica. Apesar de não terem lançado os discos novos do grupo, eles trabalharam nas suas carreiras solos e se juntaram com outros artistas, como quando os 5 fizeram um feat com o Wiz Khalifa em 2018. Em 2021, eles competiram com um outro grupo de rap lendário, 3-6 Mafia, no programa Versus. Rolou uma briga nesse evento porque o Bizzy Bone se exaltou e jogou uma garrafa no Juicy J. Aí ele foi escoltado para fora do palco, mas pediu desculpas e a batalha foi retomada. Em 2023, eles foram homenageados com o nome de rua em sua cidade natal, Cleveland. Apesar de não terem lançado mais nada desde 2017, o grupo continua fazendo shows juntos e em 2023, o Layzie Bone disse em um podcast que se o Dr. Dre chamasse eles para fazer um álbum, os 5 aceitariam na hora. Então essa é a história do Bone Thugs e não se esqueçam de comentar se vocês querem que a gente faça um vídeo sobre a bio solo de cada integrante. Além de fortalecerem nosso trampo no YouTube, vocês podem nos seguir no Instagram para receberem o melhor conteúdo sobre hip hop que tem na plataforma.